Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, justificar a minha ausência. Eu estava de férias, tão difícil tirar as férias. Fui lá para o Nortão de Mato Grosso, e lá o Senhor, pegou, para você não estar passeando. E o Senhor já havia falado que, por onde eu passei, o Senhor me deu experiência com Ele, e não era para ficar só para mim. E o Senhor disse assim, que Ele trata com o vaso quando Ele quer, porque Ele é dono do vaso. E tudo que o Senhor faz não é por acaso, é um aprendizado. Então eu quero contar para vocês uma rápida experiência que eu tive com o Senhor. Eu fui morar na Espanha com os meus filhos e o meu netinho. Na época ia fazer 2 anos ainda. E o Senhor sempre disse para mim que não era para mim me preocupar, que Ele cuidava de mim e dos meus. E eu sempre confiei no Senhor. Mas chegando lá na Espanha, no sul da Espanha lá, eu não encontrava couve. E o meu filho chegou e disse, mãe, eu quero comer feijão tropeiro. Cuiabano, né? Gosta de feijão tropeiro. Quero comer feijão tropeiro. Eu encontrei o feijão, eu consegui lá a mandioca, que é muito difícil, fiz a farinha, tinha o torresmo, mas eu não conseguia a couve. De jeito nenhum eu não conseguia. Então eu orei ao Senhor, dobrei os meus joelhos e disse, Senhor, o Senhor disse que cuidaria de mim e dos meus. Eu preciso fazer feijão tropeiro para o meu filho. E eu esqueci, não era eu que estava com vontade, eu esqueci. Passou um final de semana, passou outro final de semana, eu fui para casa do meu trabalho, eu tinha uma folga. Na segunda-feira, quando eu voltei para o meu trabalho, eu cuidava de uma senhora em um prédio onde só mora os espanhóis nato de lá. E lá eles não fazem tanta amizade quanto a gente aqui. E eu nem sabia, nem sei quem eram os vizinhos, quem morava lá, quem trabalhava lá. Só sei que quando eu cheguei e eu abri a área de serviço, eu encontrei um galho de couve desse tamanho, com 6 galhinhos assim, com as folhas pequenininhas, e daqueles 6 galinhos eu fiz 6 mudas e plantei nos vasos de flor dessa senhora. E fiquei todo santo dia, eu ia olhar e eu falava assim, mestre, eu preciso de um milagre. Cantava e olhava aquelas mudinhas. No outro final de semana, eu estava fazendo feijão tropeiro para o meu filho. Aquelas folhas desse tamanho. E eu sempre falava para o Senhor, Senhor, foi o Senhor que providenciou essas mudas. Mas a nossa fé oscila, né? Tem dia que a gente está para atravessar o Rio Vermelho. Tem dia que você fala, meu Deus, uma formiguinha parece um gigante. Quando eu estava com a fé lá em cima e eu falava, obrigada, Deus, foi o Senhor que providenciou essa couve. E às vezes eu falava, mas de onde será que veio essa couve, né? Então, depois eu vim embora, já estava aqui em Curitiba, há 2 anos atrás. Eu tenho um grupo do WhatsApp que chama de Joelhos pelo Brasil. Em 2018, o Espírito Santo me direcionou para criar esse grupo. E a gente ora todos os dias naquele grupo e profetiza que o Brasil é do Senhor Jesus. E virou um grupo de oração. Ali tem pastores, mulheres de Deus, mulheres de oração. E tem uma que mora no Nortão de Mato Grosso. E eu não conheço pessoalmente. Mas a gente assim estreitou uma amizade naquele grupo. E há 2 anos atrás eu estava numa angústia muito grande. E eu falei para ela, irmã Vânia, ora por mim. Quando você for deitar, ora por mim. E no outro dia, eram umas 10 e pouco da manhã, ela me ligou. Ela disse, irmã Nilza, eu não ia te contar o sonho, porque eu orei por você e sonhei com você. Eu não ia contar, porque para mim é um sonho de barriga cheia. Mas eu cheguei no meu trabalho e eu não consigo desenrolar o meu trabalho, porque Deus falou, liga para ela, conta o sonho para ela. E ela me ligou. Ela falou, olha, irmã, me perdoa. Se você não entendeu o sonho, eu acho que é um sonho de barriga cheia. Ela disse, eu orei e sonhei. Você realmente está no deserto. Porque Deus me mostrou você no deserto. É um deserto muito grande,
o sol causticante, que eu olhava assim e a terra chegava a tremer de tão forte o sol. E eu vi você de longe. Eu fui andando, fui chegando pertinho e fui vendo você. E você estava sentada debaixo de uma sombra. Irmã Nilza, você conhece folha de taioba? Quem aqui conhece taioba? É uma folha grande, né? Ela disse, você estava sentada naquele deserto, debaixo de uma folha de couve, mas essa folha era do tamanho de uma taioba. Mas era folha de couve. E eu via que debaixo daquela folha que você estava sentadinha, corria uma brisa. E eu não te conheço pessoalmente, mas eu via seu cabelo fininho assim, voando ali naquele ventinho, debaixo daquela folha. E eu disse, Deus, é ela? E o Deus disse, é ela. E diga para ela que eu sou o Deus da providência na vida dela e que cuido dela nos mínimos detalhes. Ela está atravessando o deserto, mas não está sozinha. E com esse meu testemunho eu quero dizer para você nessa tarde: não tenha medo do deserto. Deus, Ele não manda o crente para o deserto. Ele leva, Ele vai com o crente no deserto. E o deserto não é lugar de crente morrer. Deserto é lugar de experiência. Deserto é lugar de você estreitar a sua amizade com Deus. Deserto é lugar de você estreitar o seu relacionamento com Deus. Deserto é lugar de você conhecer o teu Deus face a face. Deserto é onde está só você e Deus. Ninguém interfere no seu particular com Deus quando você está no deserto. Então, minha amada, se você está no deserto, o sol pode estar causticante, mas a brisa está no seu rosto. O sol pode estar tremendo a terra no deserto, mas a sombra está sobre você. Porque o mesmo Deus que providenciou a coluna de fogo e a nuvem de glória para aquele povo atravessar o deserto é o Deus que nós servimos. Então o deserto é para aumentar a nossa fé. O deserto é para você ter testemunho. É para você ter convicção de que você não está sozinho. E no deserto, amigo não vai com você para o deserto. Às vezes na sua casa chega um amigo para impedir você vir para o culto. Às vezes te convidam até para ir numa festa onde você perde a hora e não vem para a casa do Senhor. Mas no deserto ninguém vai com você. Só o próprio Deus. Mas vale a pena ir no deserto, porque no deserto o Senhor providencia tudo que nós precisamos. E principalmente, Ele estreita o nosso relacionamento. E a melhor coisa que tem é ter intimidade com Deus. Então, se você está se sentindo no deserto, com esse meu testemunho eu quero te dizer, lembra da folha de couve? E o detalhe que eu achei lindo, irmãs, nisso aí, é que a partir desse dia eu nunca mais tive dúvida de quem providenciou a couve para mim fazer o feijão tropeiro para o meu filho. Foi o próprio Deus. Porque naquele prédio não tinha nenhum brasileiro trabalhando ali, nenhum brasileiro morando ali. E depois me informaram que couve só se encontrava no Carrefour, numa grande cidade. Exceto algum brasileiro ou outro que tinha algum pezinho de couve que ele cultivava em casa. Então foi o próprio Deus que me levou, que me sustentou, eu e os meus, e me trouxe. E a promessa é que eu vou voltar, estou aguardando. E eu quero agradecer a esta amada igreja, e eu quero dizer que o pastor me convidou para fazer parte também de uma parte daqui na obra, e eu conto com esta igreja, porque o dono da obra é o Senhor Jesus, e nós não podemos cercar a obra não, porque Deus, Ele tem o chamado, Ele tem um particular dEle, Ele quer ver todo mundo fazendo a obra dEle. É um privilégio poder participar da obra do Senhor, é um privilégio poder contribuir na obra do Senhor, e eu conto com esta amada igreja. E se você tem vontade de fazer algo para o Senhor, e ainda não foi separado para um departamento aqui, outro ali, ó, estamos à disposição. Estamos como Gedeão, estamos ali, entendeu?
buscando ali os 300 para formar uma equipe e fazer a obra do Senhor. E assim eu rogo a oração das irmãs em meu favor, tá? E conto com o apoio de vocês e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos.